Amém? Tá, meus irmãos? Nós estamos aqui no nosso retiro de carnaval, da terça-feira de carnaval, pela manhã. Estamos iniciando então de novo o estudo bíblico aqui com o tema o carnal e o espiritual, a diferença, o que a Bíblia fala sobre isso. Mas antes vamos orar em pé, vamos ficar em pé, orando em nome de Jesus. Tem alguns irmãos trabalhando ali na cozinha, outros saíram, mas nós estamos aqui, amém? Então vamos ficar em pé para iniciar o trabalho do Senhor, orando, pedindo misericórdia, sabedoria, direção para Ele, para a gente entender o que vamos tratar aqui, amém? Querido Pai Celestial, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é nosso refúgio, obrigado porque o Senhor é nossa fortaleza, obrigado porque o Senhor é nosso socorro, bem presente na angústia. Pai, te apresentamos que estão aqui, que o Senhor abre o coração de cada um para entender o teu querer, prepara cada um para ser um missionário teu, um jovem com uma missão, um adulto com uma missão, uma criança com uma missão de ser um cristão em qualquer lugar, em qualquer tempo, principalmente onde o Senhor mandar. Pai, estamos abençoando a nós, nossa família, nossa casa, também nossa parentela, também os que já saíram, também meu pai, o desigrejado, o desviado, a ovelha sem pastor. Abençoamos em teu nome, Pai. Traz de volta teu povo, de volta, Pai, para ti, Pai. Pastoreia eles, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos cada um. Em nome de Jesus, já cremos na vitória que é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Sente dando glória a Deus, aleluia. Bem, como eu disse para vocês, nós estamos estudando o tema, a diferença entre o carnal e o espiritual. Dentro da Bíblia, existe dois tipos de gente. Aquela pessoa que já tem comunhão com Deus, já conhece a Bíblia, já está buscando o que diz a Bíblia, já está querendo fazer o que diz a Bíblia. Essa pessoa é chamada de espiritual, porque essa pessoa tem dentro dela Espírito Santo. O Espírito Santo de 2 Coríntios 3,17, que diz: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então o Espírito Santo vem para nos libertar daquilo que fomos no passado, quando a gente não servia a Deus. Libertar da mentira, libertar do ódio, da religião falsa e principalmente dos demônios, que a Bíblia diz que atacaram muita gente no período bíblico, que está registrado aqui, porque andava na carne, não queria mais andar no Espírito, ou nunca quis nenhuma relação com Deus, e o diabo atacou eles. E 2 Coríntios 3,17 diz: se ele, Deus, através do seu Espírito habitar em mim, eu sou liberto. Eu não estou mais preso nas obras da carne que o diabo usa para destruir minha vida. Ponto. Como bandeira do que vamos estudar hoje, vamos usar Gálatas 6. E depois vamos discorrer por alguns outros textos. E Gálatas 6 é a diferença do espiritual para o carnal. Amém? Gálatas 6. Eu quero ler apenas o verso 7 em diante. Amém? Diz assim: 7 e 8, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu disse para vocês que toda vez que você encontrar na Bíblia, nós falamos isso ontem, que já está na nossa plataforma do YouTube, o vídeo que nós gravamos ontem sobre nossa escola bíblica aqui. Eu falei no vídeo de ontem que toda vez que a gente encontrar a palavra Espírito com letra maiúscula na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, diz respeito a apenas um tipo de Espírito, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está operando em alguém, no caso,
de Gálatas 6, 8. Bem, Paulo está tentando avisar que a vida cristã ela é igual a alguém que planta uma semente. A vida cristã e a vida na carne é igual a quem planta semente, tanto um como o outro. É plantar semente. Por exemplo, se eu quero que aquele pé de acerola ali nasça, um pé de acerola, como está bonito ali, cheio de fruto maduro, pronto para ser usado como alimento, eu não vou plantar um pé de espinheiro. Eu plantei foi o quê? Acerola. Porque eu quero é acerola. Então nunca eu vou plantar um espinheiro. Porque eu quero é acerola. Então, o Paulo está tentando dizer que a vida com Deus é diferente da vida na carne. Carne a gente já estudou ontem aqui. Carne é quando eu quero viver aquela vida de Gálatas 5, 19 ao 21, que lemos ontem na escola bíblica de ontem. Que Paulo diz, quem pratica as obras da carne não vai entrar no céu. Pode ser o pastor, o pregador, quem canta muito, quem ora muito, para quem dá R$1 bilhão de dinheiro para a igreja, não interessa. Então o que Paulo está dizendo é isso. Se eu planto na carne, que nós estudamos ontem, também 1 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo diz, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como carnais, que no meio de vocês ainda tem contenda, e etc. Então é carnal. Eu prefiro investir na minha vida carnal, mas depois eu volto para cá. Primeiro quero falar de consequência. Muita gente diz por aí que não tem o que fazer, falta de conhecer a Bíblia, e diz, tu já está salvo só porque tu está na igreja. A salvação é pela graça, então eu não preciso fazer nada. Não tem mandamento nenhum para mim. Já sou salvo pela graça. Mas Paulo diz, o que tu semear, tu vai colher. Se tu semear na carne, tu vai colher na carne. Se tu semear no Espírito, do Espírito, tu vai colher vida eterna. Então eu só quero te dar alguns exemplos na Bíblia de alguém que semeou na carne. E o que aconteceu com eles? Carne, como eu disse, é meu eu. A minha vontade, eu faço como eu fazia no mundo. Eu era um perverso, um ímpio. Então eu usava isso na minha vida. E agora sou um cristão, eu vou usar o que o Espírito Santo está fazendo em mim, através de mim, pelo ensino da Bíblia que eu aprendi na Bíblia. Tem que ter a diferença. Consequências de viver na carne e viver no Espírito. Lá na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, tem vários exemplos do que é semear na carne. Por exemplo, existe um homem na Bíblia chamado Saul, que você encontra ele em 1 Samuel 16, 14. Ele foi o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel 16, 14 diz, saiu dele o Espírito de Deus, entrou nele quem? O diabo. Saiu dele o Espírito Santo e o diabo entrou nele. E as ações dele ficaram como depois disso? 1 Samuel 18, 10. Ele profetizando, e a Bíblia diz, cheio do demônio, com uma espada na mão, tentando matar Davi. Endemoniado e profetizava. 1 Samuel 18, 10. Então olha o perigo. Um dos perigos é o espírito de engano que age na pessoa. Você acha que Saul estava dizendo assim, Davi, eu vou te matar com essa lança, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou de Deus, eu vou para o céu, eu sou nova criatura, eu não tenho mais ódio. Não, ele não sabia o que estava acontecendo. Por isso é o espírito do engano. Mas ele profetizava, blá, 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 sei lá o que ele falava, dizendo que Deus estava usando ele, e com uma lança. Porque ele descobriu que Davi estava guerreando mais do que ele, estava vencendo guerras mais do que ele. Davi, antes de ser o rei de Israel, o próprio Saul coloca ele para ser líder de Israel, do exército. E Davi,
Tu vai pegar aí um batalhão contigo e vai para cima dos filisteus, onde hoje é o Hamas. Antigamente eram os filisteus. Aí Davi começa a matar gente com o exército dele, porque tinha que fazer isso, ou então eles invadiam Israel para matar. Então, o próprio Deus mandava ir para cima para destruir os inimigos de Israel. Resultado, aí daqui a pouco o povo começou a dizer assim: Davi matou 1000. Como é? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Pronto, ele ficou zangado, porque ele achava que Davi era mais liderança do que ele, era melhor do que ele, tinha mais estratégia do que ele, e ele entendeu então que Davi ia ficar no lugar dele como rei de Israel. E aconteceu que depois da morte de Saul, Davi ficou lá em cima como rei de Israel no lugar de Saul. Mas o que eu quero te falar é isso. Olha o problema de começar no Espírito e terminar na carne, que nós vamos já ler o versículo de Gálatas 3. Olha só. Esse texto de 1 Samuel 16:14 diz: o Espírito do Senhor se retira de Saul e na mesma hora o diabo entra nele. Quem foi Saul? Você começa a ver Saul em 1 Samuel 9. Quando Deus diz para Samuel: está vindo o homem aí, Samuel? Davi nem era nascido ainda. Não havia nascido. E Deus precisava de um rei para botar em Israel. E Deus disse: Samuel, está vindo um homem aí? Eu escolhi ele, viu? Para botar como capitão do meu povo. O nome dele é Saul. Quando ele chegar, prepara uma comida assim, e unge ele para ser o rei de Israel. Aí lá vem ele. Aí em 1 Samuel 10, verso 1 em diante, diz que chegou Saul. E Samuel disse: olha, Deus te escolheu. A partir de agora, o Espírito do Senhor vai entrar em você. Ele vai mudar teu coração. Tu vai ser outro homem. Tu vai profetizar com os profetas de Deus a partir de agora. Todo mundo vai ver que Deus te escolheu como o único líder de Israel para guerrear a favor de Israel. Vai ser tu. E aí Samuel colocou um vidro de azeite, que era um costume da época. Isso é 1 Samuel 10, estou falando para depois você ler. Você tem que ler, conhecer quando o Espírito está e quando ele sai e entra o diabo. É um dos problemas de eu viver na carne e não querer mais me reconciliar para voltar para o Espírito Santo pegar minha vida de novo para usar. Saul nunca quis se reconciliar depois que o diabo entrou nele. Então olha só. Aí 1 Samuel 10, 1 em diante. Samuel diz: está aqui, ó. Vou te ungir, a partir de hoje tu és o rei de Israel, e o Espírito Santo a partir de agora vai se apoderar de ti. Tu vai encontrar um rancho de profetas, tu vai profetizar com eles, e a partir de agora o Espírito do Senhor vai te conduzir. Tá bom. A Bíblia diz no mesmo 1 Samuel 10, que quando ele saiu da presença de Samuel, tudo aquilo que Samuel falou aconteceu no mesmo dia. Deus mudou o coração dele, e o Espírito de Deus entrou nele, e ele começou a ser um homem excelente, um rei excelente. Mas só que daqui a pouco ele não quis mais ouvir o que Samuel dizia. É que nem aqueles crentes que você começa a dizer: olha, você precisa fazer assim. E ele começa a dizer, às vezes, dentro do coração dele: quem manda em mim sou eu. Você já tem um princípio de começou a entrar na carne. Quando Deus usa um líder para dizer: faz assim, e você diz: mas eu faço é do meu jeito. Você começou a entrar na carne. Aí Deus começou a olhar para ele em 1 Samuel 15, 22, 23. E diz: Samuel diz para ele que porfiar é igual feitiçaria. Rebelião é igual espírito de feitiçaria. Quer dizer, mesmo o diabo que usa o feiticeiro estava usando Saul. Vai lá e diz para ele. Aí o pior, Saul chega lá, 1 Samuel 15, 22 e diante, diz: Deus rejeitou você. Tu não é mais o rei de Israel. Sabe o que Deus disse? Deus escolheu o melhor do que tu. Eu tirei você. Deus dizendo através de Samuel, o profeta: tirei você. Já coloquei alguém, mas ele não disse que era Davi. Ele não usou o nome de ninguém. Só disse: escolhi um que é melhor do que tu. E ali começou a confusão. Aí lá vem Davi para dentro do reino de Israel. Um jovenzinho.
E a Bíblia diz que Deus estava enchendo da vida do Espírito Santo. E ele começou a trabalhar de maneira grande para Deus. Tá, mas o que eu quero falar não é isso. Eu quero falar de plantar na carne e plantar no Espírito. Então, o primeiro problema, o Saul, 1 Samuel 16:14, o Espírito Santo saiu e entrou o diabo nele. Daí para frente, nunca mais prestou para nada. Deus não pôde nunca mais contar com Saul para nada, porque é assim que a pessoa que anda na carne, Deus diz, vai para ali, ele não vai. Deus chama, ele não vem. Deus diz, é oração, eu não vou. Tem estudo bíblico, mas eu não quero. Pode fazer o que fizer, ele é uma pedra igual essa aqui. Fala, mas não reage, porque ele está morto espiritual. Que é uma expressão usada por Paulo na Bíblia várias vezes. Glória a Deus! É uma abelha. Senta bem ali atrás, profeta. Tem uma abelha bem aqui passeando. Certo? Tudo bem. Paulo diz assim, ó. Efésios 2, 1 ao 3. Cristo nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos quais todos nós antes andávamos, no desejo da nossa carne. Agora, olha o problema de viver na carne. Efésios 2, 2. Que todos os filhos da desobediência anda inspirado pelo diabo que anda com o espírito da desobediência. Quem pode ler esse Efésios 2, 2 para mim aí? O diabo é que anda com os filhos da desobediência na carne. Olha aí, ó. Efésios 2, 2. Lê dentro do versículo 1. De 1. Efésios 2, 1 e 2. Lê bem baixinho quando tu lê lá na tua escola. Quando a professora diz na tua sala de aula, menino, lê bem aí. Quanto é 2 mais 2? Eu duvido se ele diz, é 4, é 4. Aonde ele faz é 4, professor? Eu quero que você tenha essa intrepidez de falar aqui também. Efésios 2, 1 e 2. Que é o Espírito que opera nos rebeldes, que é chamado lá de filho da desobediência. É o Espírito de Deus? Não. Quem é que está? Pode ler aí, guerreiro. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele diz, entre os quais todos nós antes andávamos. Aí continua, o 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pronto, olha aí o que é plantar na carne. Primeiro, se eu plantar na carne, quer dizer, meu eu, tem um que está dizendo, vem que eu te pego. Estou te esperando. Tu quer ser igual o ímpio? Vem que eu vou andar contigo. 1 Timóteo 5,15 diz, desviado está seguindo quem? O diabo. Querido, uma das coisas que fez eu lutar até hoje contra a minha carne, que a Bíblia também chama de velho homem, é porque o diabo me agarrou 3 vezes na minha garganta, quando eu era novo convertido, dormindo. Era crente, bebia cachaça escondido. Era crente, estava na prostituição escondido. Era crente, tinha ódio. Aí o diabo disse, tu é do meu lado, tu tem meu DNA. Tu tem negócio de lendo Bíblia, orando, mas isso tu não é servo de Deus nem nada. Bem, então quando o diabo me pegou 3 vezes na minha garganta, é que eu disse, a partir de agora eu vou estudar mais a Bíblia. Eu vou conhecer verdades que eu não sabia, que só na Bíblia tem. Porque pro diabo, eu não quero mais dar carne nenhuma. Não vou plantar mais em carne nenhuma. Bem, então, o primeiro problema foi Saul. Começa no espírito e termina na carne. Onde que está escrito aqui em Gálatas 3, ó? 3, amém? 3, diz assim, ó. 3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que é em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também já foi em vão? Bem, aqui estava dizendo que a igreja padecia tanto a perseguição, eles passavam fome, né, porque eles eram cristãos, era muito perseguido. Paulo está dizendo aqui, rapaz, será que tudo isso foi em vão?
Por quê? Porque vocês começam o Espírito terminar na carne. O que é terminar? A partir de agora, a minha decisão é fazer isso que eu fazia no meu passado. E não paro de fazer isso. Fofoca, língua de cobra, jornaleiro do diabo. Se eu ver a irmã Ranieri fumando uma diaba ali, não é tu não, é outra que mora no João Paulo. A irmã Nadiele. Eu vi a irmã Nadiele ali fumando diaba, e ela é mesmo, não é tu não, mas que mora lá na China. Aí qual é o certo? Eu chegar aqui e dizer, irmão, nós vimos ali o irmão João, Pedro, Paulo, fumando diaba bem ali. É isso que é o certo? Não. E se fosse tu gostaria de alguém usar como jornaleiro do diabo, para botar teu nome para todo mundo saber? Não, qual é o certo? Irmã, eu te olhei lá. Meu irmão, isso é verdade ou não? Eu tive como diz a minha tia antigamente, eu vi um fantasma. Foi um fantasma. Ou eu vi tu mesmo fazendo aquilo ali. Aí se ela fosse cristã verdadeira, quisesse se libertar da obra da carne, queria dizer, ô irmão, fui eu mesmo. Me perdoe. Eu fiz essa doidice. Estou sendo escândalo para você. Não vou mais fazer isso. Ou então ela podia dizer, se ela fosse um carnal, me largue de mão. Que tu tem que meter na minha vida. Quando é contigo, me larga. Isso é coisa de carnal. Mas o verdadeiro, ele vai lá e diz, o que está acontecendo, minha irmã? Bora conversar só nós dois. Não é espalhar para a torcida do Vasco e do Flamengo. Não tem isso por aí não que diz? Tem. Então, tanto que o Paulo diz aqui em Gálatas 6, de onde começa isso aqui, ó. Gálatas 6, ó. Gálatas 6, 1 em diante. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quando a gente é do mundo, a gente tem um proceder, quando a gente vê o outro em pecado, errando. Mas quando a gente é cristão, a gente tem outro proceder, que agora nós somos espirituais, ou melhor, aprendemos com o Espírito Santo a nos libertar dessas questões de briga, de ira, de fofoca, de ter ódio e não perdoar jamais. É apenas um dos problemas de viver na carne e não querer sair da carne. Tá? Eu disse para vocês das consequências de viver na carne. No Novo Testamento também existe muito essa questão. Em Atos 5, no verso 3, diz assim, Pedro chega para um crente dentro da igreja e diz, Ananias, por que tu deixou Satanás encher teu coração, Ananias? Tu mentiste para Deus, tu mentiste para o Espírito Santo, Ananias. Sabe o que aconteceu com Ananias? Ele passou a ser um grande missionário, um crente. Ele morreu na mesma hora, irmão. A Bíblia diz que ele morreu dentro da igreja. Aí lá vem a mulher dele, chamava-se, como é o nome da mulher dele? Poxa, ninguém lê Bíblia aqui. Safira, a mulher da Ananias. Ela não estava na igreja, que nem aqueles crentes que vai na frente, o marido vai na frente, a mulher vai atrás. Brigada, zangada, eu não vou contigo, eu só vou na que eu quero. Aí ele chega na igreja na frente, daqui a 1000 anos ela chega. Foi acontecer com esses dois. Aí ele morreu, ninguém sabia, ela não sabia de nada. E ela chegou no culto atrasado. Como muito crente chega atrasado. Aí Pedro disse, Safira, aquele assunto tal, como é que foi aquilo ali? Aí ela mentiu exatamente igual o marido dela mentiu. Atos 5, 3 em diante. Aí sabe o que Pedro diz? Safira, aos homens que levaram o corpo da tua mulher, do teu marido, vai levar o teu também. Pum! E ela morreu. 2 usados pelo diabo dentro de uma igreja. Tu já imaginou se Deus fizesse isso agora dentro de uma igreja? Todo crente mentiroso que você diz foi tu, não fui eu, e foi ele. Se Deus decidisse matar ele dentro do culto, como matou dentro do culto Ananias e Safira, que a Bíblia diz que o diabo foi que encheu o coração deles. Isso é começar no espírito e terminar na carne. Se Deus fizesse isso hoje
meu irmão, uns 2 ou 2 dúzias, sei lá quantos crentes. Aqui, por aí, aqui não tem, graças a Deus, quem minta para o Espírito Santo. Mas já tinha sido tirado um monte de gente, que não é o propósito de Deus, irmão. É fazer a gente mudar, pedir, Deus muda meu coração, para o diabo não ter mais domínio na minha vida. Amém? Então, na Bíblia, você vai ver o diabo usando muita gente. Por isso, Cristo veio para libertar. Por exemplo, 2 Timóteo 2, que eu vou ler para vocês agora, o último versículo, o Paulo diz, olha, vocês têm que pregar a palavra, porque tem gente que está preso no laço do diabo. Vocês têm que pregar para eles, porque estão presos no laço do diabo. Então, quando a gente está pregando, é para tirar os laços, a prisão espiritual, que Cristo veio libertar. Eu vou ler o texto. 2ª carta de Paulo a Timóteo. O que é ser espiritual e carnal? Por que eu tenho que buscar o ensino que o Espírito Santo me dá? 2 Timóteo 2. 14, ou melhor, 24 em diante. Você lê assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Ao verso 26, olha o diabo aqui operando gente. 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então Paulo está falando de prisões espirituais, que às vezes a gente não está notando que temos. Por isso tem pregação da palavra, que ela precisa atingir a área X e Y da nossa vida. Porque às vezes a gente já diz, já canto, já prego, já estou numa igreja, já sei isso e isso da Bíblia, mas às vezes está bem aqui, preso em 2 Timóteo 2, 26, algemado. Certa vez, olha esse negócio de prisão, certa vez, Deus deu um sonho, não foi nem para mim, para minha mulher, quando a gente morava na casa da minha mãe, há muitos anos atrás. Tinha um vizinho nosso, que ele era de uma igreja, e ele era aquele que colhia as ofertas na igreja, e de vez em quando ele tirava, depois ele mesmo se gloriava, quando ele estava bebendo cachaça, que ele ia para a igreja e bebia cachaça por aí, e às vezes na mesa de cachaça ele dizia, eu tiro oferta, às vezes quando eu tiro um dinheirinho também, boto no meu bolso. Aí uma vez, minha mulher teve um sonho com ele, e viu ele com o demônio segurando os 2 pés dele assim numa corrente, que nem um macaco preso, que o bicho diz, só vai até onde eu te mandar, onde tu quer ir eu não deixo. Aí eu liguei para ele não estava em casa, que ele trabalhava de pintura, ele estava trabalhando em outro bairro. Eu disse, fulano, onde tu tá aí? Vem aqui agora que eu quero falar um negócio para ti, eu quero orar contigo aqui. Ai, não posso agora eu não posso, quando eu puder eu vou. Rapaz, vem aqui que eu quero te dizer um negócio. Aí ele disse, não, quando eu puder eu vou. Daqui a pouco, uma meia hora, ele liga para mim. Ô meu irmão, eu vou aí agora. Eu disse, por que tu vem aqui agora? Ele disse, porque vi um Fusca, um carro, com um cababelo atravessando do outro lado, na contramão, e o cara dormiu no volante, e subiu os canteiros, veio buscar ele bem em cima da outra calçada, onde ele estava. Se ele não dá um pulo, o Fusca agarrava ele. Eu digo, mas é exatamente isso. Deus está dizendo que o diabo vai te matar, porque tem um crente duplo. Vem aqui. Aí daqui a pouco ele se virou, chegou. E a gente foi orar por ele. E a gente, quando estava orando por ele, irmão, lá na cozinha da minha mãe, ele disse assim, olha, eu estou vendo o diabo. Deus fez ele olhar, que o mundo espiritual é real, irmão. Quando Deus quer, faz a pessoa ver o diabo. Lá em Mateus 4, não teve a tentação? O diabo não apresentou cara a cara com Jesus? Lá na tentação do deserto? Pois é, ele viu. Quando a gente orou, ele disse, o diabo está chorando, bem aí, ele está chorando. Eu digo, sabe por que ele está chorando? Porque ele perdeu você. Ele está vivendo contigo, andando contigo, controlando você,
para você viver essa vida de cachaça, de roubo, de engano, de mentira, e dizendo que está na igreja, dizendo que vai tudo bem, vai para o céu. E agora a mentira dele foi destruída. Mas ele já morreu, esse rapaz, eu não sei se ele morreu com Deus ou não, mas certo que naquele dia ele se reconciliou, virou um servo de Deus verdadeiro, não sei, e passou uns 5, 6 anos depois ele faleceu. Mas a minha parte eu fiz, e Deus também revelou, e é isso que ele quer mostrar para nós. Amém? Ele dá um pouquinho de café quente para essa menina bem que está dormindo. Aqui, ó, arruma um café quente, dá para ela, não pode dormir agora. Bora, arruma sério, irmão Pablo, arruma aí um café, dá para ela. Café quente. Glória a Deus. Então, olha, na Bíblia, pra você ter uma ideia o que é semear na carne. Eu volto para o Gálatas 6. O Paulo diz, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. O que homem semear, ele vai colher. É missionário, dá para sentar aqui pertinho também? O que está fazendo? Você... Não, mas tu está no tempo, na equipe da cozinha? Tem certeza? Mas eu queria que ficasse aqui. Por favor. Passa esse negócio aí para outro, por favor. Bem, o propósito do retiro de carnaval, vocês sabem, nós dizemos antes, não é só comer, não é só brincar, não é só dormir, não é só comer manga, eu comi um monte de manga já, ainda vou comer mais 2 daqui a pouco. Não é só isso. O principal do estudo bíblico aqui, ou melhor, é a gente aprender a palavra que a gente passou ano todinho. E a maioria de nós não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para estudar, a maioria de nós não pega a Bíblia, a maioria de nós não sabe a maioria das coisas espirituais necessárias para cada um, para poder morar no céu. E para poder não morar com o diabo dizendo que está andando com Jesus. Então eu preciso mostrar essas coisas para você. Que o retiro, um dos motivos é aprender. O principal é estudo bíblico. E aí é comunhão, é comer junto, mas isso é depois. O principal é isso aqui. Porque não adianta a gente comer, não adianta a gente brincar, e se morrer hoje, morrer com o diabo, vai morar com o diabo no Apocalipse 20:10, que a Bíblia diz, e o diabo que os enganava foi levado para o lago de fogo, onde já está besta o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. O engano! Então cuidado com o engano, desse negócio de dizer, já vou numa igreja, já estou numa igreja, ou então, eu vou porque minha mãe me empurra. Isso é um engano. Você precisa conhecer o que é o mundo espiritual. Todo dia morre multidões, estão indo para o inferno. E a gente vem para o retiro para brincar apenas. E não também para aprender. Então vamos aqui. O Gálatas 6, do verso 6, o Paulo diz, não erreis. Não é o 6, é o 7 e o 8. Ele diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que homem semear, ele vai colher. O que semeia na carne, da carne vai colher a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Então, o que é semear no Espírito? O Paulo diz assim, em Romanos 8, 5 e 7. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então quem inclinar-se, imagine que eu estou trepado aqui, ó, e embaixo é um buraco de 1 bilhão de quilômetros para baixo, e eu estou brincando na beira, como se fosse um vulcão, ó, brincando, né? De vez em quando eu digo, gente, eu estou brincando, eu acho que eu vou me jogar. É isso que quer dizer a inclinação da carne, viu? É a gente ficar brincando com uma coisa eterna, se a gente cair lá, onde a carne quer. Romanos 8, você pode achar aí, pode ler? Romanos 8, 5 ao 7. Pode até o 8, fica melhor. Romanos 8. Romanos 8, 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Mas... Pronto. Então, o que Paulo está dizendo, que se eu me inclinar para a carne, Romanos 8, 5 a 8. Ele diz, se eu me inclinar não quer dizer que eu não vou pecar. Todos nós pecamos em alguma área da nossa vida. A gente está sujeito a fazer alguma coisa errada depois de cristão. O problema é, se eu já sei a consequência, eu vou lutar mais. Esse é o problema. Se alguém diz, olha, aquela manga ali não é gostosa, madura bem ali mas olha aquela cachopa de abelha, terrível, que mata a gente também aí, ó. Tu vai? A manga é boa. Se eu comer vai ser bom para a minha vida. E se aquela abelha me pega? É isso que nós estamos falando. Bem, então primeiro, ele diz, a inclinação da carne é morte. O que morte é essa que ele está dizendo? Primeiro, essa que lemos ainda agora de Efésios 2, 1 ao 3. Cristo nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos quais todos nós antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Bem, então morrer é matar tudo que Deus prometeu para nós. Simplesmente eu anular o plano de salvação para mim. Eu rejeito totalmente tudo que Jesus já fez para mim. Isso é matar. Romanos 6, 23. O salário do pecado é tomar cerveja bem gostosa. É isso que Deus dá para a gente como recompensa? É a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, eu continuo, não quero largar de fazer isso, que a Bíblia chama de obra da carne. Bem, então Paulo diz assim, ó, não erreis. Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Então, quando a gente conhece o cristianismo, uma das coisas que a gente entende é essa. Deus me chamou, me deu uma oportunidade, usou alguém para falar, para ensinar, para me sair do que a Bíblia diz, Efésios 5, 8. Antigamente era treva, agora tem luz, então anda como filho da luz. Efésios 5, no verso 8. Eu estava na mão do diabo e alguém diz, rapaz, sai daí, vem-te embora. Sai! Aí eu digo, eu quero. Então eu vou andar agora com Cristo. Eu vou andar com a palavra. Quem vai ganhar sou eu. Mas quando eu digo, não quero, então eu vou ter que colher as consequências. Uma delas é a AIDS. Que a gente quer viver na prostituição. Deixa eu te contar essa. Quando eu era missionário num lugar aqui em São Luís chamado Raposa, que é uma das cidades aqui do Maranhão, beira de praia, fomos para lá, eu, minha mulher, meus filhos, moramos 1 ano lá nessa cidade, ajudando uma igreja. E a gente evangelizava lá. E ganhamos um jovenzinho para Deus. E ele ficou lá no culto por um tempo. E ele ficou lá aprendendo. Ele devia ter uns 17 anos de idade. E a gente dizia para ele e para os outros, irmão, para se firmar. Não aceite mais o carnaval. Não aceite mais a prostituição. Não aceite mais isso. O diabo vai te agarrar isso aí, bem aí, ó. Uma armadilha para querer te destruir. Todo mundo ouvia, tudo bem. Um dia alguém disse para nós, olha o irmão tal, que era esse lourinho bonitinho, lindo, pequeno, 17 anos, olho verde. Cadê ele? Não vem mais. Sumiu. Aí bora atrás dele, bora ver o que estava acontecendo. Fomos atrás dele. Aí encontramos ele. Senhor, não dá mais não quero mais, vou dar um tempo. Estava chegando o período do carnaval, esse período agora. Estava em cima do carnaval. Não, tal, senhor, olha, eu quero saber como é melhor para mim, então vou experimentar primeiro o carnaval e depois eu vou pensar se eu volto para o cristianismo. Irmão, nós pregamos de Gênesis para Apocalipse, ele não aceitou voltar. Passou aí o carnaval, passou mais uns 2 meses, alguém disse, vamos voltar para visitar o meu irmão fulano? O mesmo jovenzinho de olho verde.
Lindo pequeno. Chegou lá, o pequeno estava dessa finura. Sabe o que foi que ele pegou? AIDS. E tem gente que tem a imunidade mais baixa do que o outro. Que a AIDS mata mais rápido. É falta de imunidade, a imunidade baixa. Que ele morre mais rápido. Qualquer um pega AIDS. Principalmente aquele que tem a imunidade mais baixa, ele mata mais rápido ele. Aí fomos lá. E agora, irmão? Ô, meu irmão, eu já fui lá no hospital. Eu estou com a AIDS. E agora? Bora se reconciliar. Vamos orar para ver se Deus quer te curar. Ou então, o pior é tu morrer desse jeito. Aí, não, eu quero me reconciliar. Oramos, se reconciliou, com poucos dias ele morreu. Tu acha que precisava isso? Não. Mas o que é isso aí? É isso aqui, ó. Plantou na carne, vai colher na carne. Mas o pior, ele diz, vai colher a corrupção. O que é corrupção? Experimenta pegar um monte de ferrugem e pautar nesse ferro bem aqui. Vamos dizer que o ferrugem pegue. Sabe o que esse ferrugem vai fazer? Ele vai começar a corroer. E aquilo ali, ó, daqui a pouco, você pensa que vai contar com este ferro. Daqui a pouco não, ele vai desabar esta casa, porque ele está arrebentado. Assim que a gente faz, quando a corrupção entra em nós, começa a desabar primeiro nossa casa espiritual. A gente desaba os outros que às vezes ouviu de nós uma palavra, viu nosso testemunho dentro da igreja, dentro do cristianismo, e agora começa a desabar os outros por causa da corrupção da gente. Puxa, fulano era diambeiro, não é mais, e agora é homem de Deus, daqui a pouco lá está lá de novo. Começou no espírito, termina na carne, e ele está numa corrupção. Tem gente que está corroendo por dentro, irmão. O diabo corroendo ele por dentro. Sabe, outro camarada começou no espírito, terminou na carne, Judas. Em João 6,70, Jesus disse, escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Apóstolo! Pregador da palavra! Mas era o diabo que estava nele. Lucas 22,3 diz, acabou a ceia, entrou Satanás em Judas. O homem que pregava, com certeza ganhou muitos discípulos. Mas o diabo entrou nele. Quando o diabo entrou nele, o que foi que ele fez? Espera aí que eu vou trair Jesus. O camarada me ofereceu ali 30 moedas de prata. Vou já ganhar esse dinheiro. Pode ser quem for, vou ganhar o dinheiro. Não me interessa se ele é Messias, se não é, se vai salvar o mundo ou não. Eu vou ganhar o dinheiro. E ele não sabia que era o diabo. Momento nenhum diz na Bíblia que Judas sabia que o diabo estava usando ele para isso. Por quê? Porque o diabo é espiritual, ele trabalha no oculto, no invisível. Aí João 17, Jesus orando, diz assim, Pai, os que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser um, o filho da perdição. Chamando Judas de filho da perdição. Então, meus amados irmãos, muitos de nós vêm para o cristianismo apenas para viver como perdido. Ser um perdido eterno. Mesmo que cante, pregue, ore, ou alcance liderança de apóstolo. Como fez Judas. É lá um perdido eterno, como foi Judas. E para que a gente não incorra nesse grande prejuízo, que é um prejuízo eterno, que é um choro eterno, de Mateus 25:30, que Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Para a gente não ouvir nunca Deus dizer isso para nós, nós vamos estudar o que é viver na carne e viver no espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, nessa carta aos Gálatas, no capítulo 6, onde nós iniciamos hoje, o Paulo, ele disse isso bem aqui, ó. É Gálatas 6, em diante. No verso 8. O que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Como eu disse para você, ele usa o termo semear. Semear. Ele está comparando uma árvore. Nós somos comparados como uma árvore. Jesus disse que no meio daqueles que estão ouvindo a palavra, de Lucas 8, 10 ao 15,
Ele compara assim. Eu comparo alguém que está jogando uma semente na hora que está pregando. Uma semente cai no caminho. Vê o diabo, olha o que ele disse. Lucas 8, 11 e 12. Ele diz, quando eu estou pregando, eu estou enviando semente. Uma semente cai na beira do caminho. Vem o diabo e tira a palavra dele para que ele não se salve mesmo, que ele creia. Leia aí para nós. Lucas 8, 10. Em diante. E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente e a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Pronto. Então, olha o que Jesus está falando. Por que Israel tinha uma resistência muito gigante quando ele pregava? Por que Israel mandou crucificar ele? Por que Israel chamava ele de falso profeta? Por que Mateus 12 dizia que quem estava usando Jesus era Beelzebul, o príncipe dos demônios? Esse problema bem aí, ó. Que quando ele pregava, eles queriam ficar na beira do caminho, não sabiam que Deus queria fazer deles uma árvore através daquela semente para eles dar fruto. E Jesus então faz uma explicação espiritual. Espiritual quer dizer, eles não entendiam, não viam, não sabiam o que acontecia quando alguém estava pregando que Jesus pregava e o diabo dizia dentro do coração, não acredite. Seja você do jeito que você sempre foi, um perdido, um réu do inferno, um cego que está se inclinando na boca do vulcão o tempo todo, mas não sabe. O diabo dizia para ele, simplesmente não aceite a palavra. Creia, mas não faça nada do que ele diz. Era isso que estava acontecendo. E eles não sabiam que era o diabo. Você acha que alguém de Israel sabia? Não, só quem sabia eram os discípulos. Que ele dizia para os discípulos, para vocês, eu vou falar mistérios do reino de Deus. Mistério que está oculto. Está invisível, mas é real. Ele disse, quando alguém ouve, mas não pratica, é o diabo que está nele. Olha aí, então ele está comparando o que é uma semente. A palavra de Deus é uma semente, porque através dessa semente, nós vamos nos comparar com uma árvore. Amém? Então, meus irmãos, o Salmo 1 no verso 1 diz assim, que quando tu pega a palavra e faz o que Deus te manda, tu é como uma árvore plantada na beira do ribeiro, que dá seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem. Aí ele diz, mas não são assim os ímpios. Lê aí para nós, Salmo 1. Somos comparados com uma árvore para dar fruto, mas os ímpios não fazem jamais igual. Porque são ímpios. Ímpio quer dizer perverso. Ele é malvado consigo mesmo. Deus quer ajudar ele, quer dar bênção, ele não quer. Ele é perverso com ele mesmo. Mas nós cristãos não, nós queremos é tudo que Deus fala. Porque é tudo de bom, é só coisa boa para nós. Vamos ler o Salmo 1. Verso 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Continua mais um versículo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Continua. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, olha a coisa linda. O salmista aí é Davi, tá? Que está escrevendo esse salmo. Deus usando ele para avisar para nós.
que nós somos igual uma árvore que está plantada na beira de um rio, que em qualquer lugar deserto pode estar sofrendo, mas se eu estiver com uma árvore plantada na beira de um rio, eu vou dar meu fruto na estação própria. Aí vem a questão do fruto. Nós, aqui de Gálatas 6, ele disse: o que tu plantar, tu vai colher. Então ele compara com uma árvore. Então, voltando para a árvore, que é do Salmo 1, e essa árvore que nós vamos falar agora, de Gálatas 6, 22. Quem é que vai ler? Lê aí para nós. Os frutos do Espírito, 5, 22, Gálatas. Então tem os frutos da carne, as obras da carne, que eu pratico, que eu amo, sou apaixonado, quando eu sou ímpio, que não sou cristão, ou quando eu sou cristão, quero arrastar essa mala para dentro do cristianismo eternamente, e alguém fala para me largar, eu não quero. Mas tem também aqueles que são produzidos como uma árvore que vai desse tipo de fruto, bem aí, ó, que é isso que Deus quer de mim e de ti. Vamos ler, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Pronto. Então, olha, o que é um fruto do Espírito? Jesus diz que toda árvore se conhece pelo seu fruto. Então, se você olha aquele pé bem ali, é um cajueiro, bem aqui. Se tu vê uma acerola trepada nele, tu diz: está uma confusão aí. Isso não existe. E ninguém pode botar um pé de uma acerola num cajueiro. Ele está dizendo: o fruto do Espírito é. O que então que Deus está tentando usar Paulo para avisar? Se o Espírito Santo está em mim, eu vou mostrar, vou demonstrar, do jeito como aquele pé de acerola bem ali bonito, está mostrando a acerola. Que a mangueira ali está mostrando manga. Então, está dizendo que o cristão, para ele se denunciar para Deus, para o diabo e para o mundo, que ele é um cristão, ele tem que ter frutos do Espírito. Ou melhor, ele tem que se mostrar para o mundo com os frutos. O mundo vai conhecer você com um testemunho diferente, uma vida diferente, porque agora você é espiritual, de Gálatas 5, 22. Por causa de um detalhe, você tem o Espírito Santo. Amém? Amém. E se você tem ele, você demonstra. Olha, se você nunca tivesse visto um pé de maçã, que aqui no Maranhão não tem, né, já estão plantando maçã agora, já a Embrapa desenvolveu uma maçã que dá no sol quente, que a gente quer até comprar para levar para plantar no centro de recuperação, que vamos reabrir. Tá, mas se você nunca viu um pé de maçã, e de repente aqui tivesse um plantado, cheio de maçã, você não quer dizer, é uma goiabeira. Nunca. Quer dizer o quê? Rapaz, esse aí que é um pé de maçã. E eu não conhecia um pé de maçã. E eu estou conhecendo por quê? Porque eu vi a maçã trepada nele. E não é uma não, são várias. Ele sempre vai dar maçã. Ele nunca vai dar banana, nem limão. Então, um dos frutos do Espírito é o quê? Gálatas 5, 22 é o quê? Amor. Gálatas 5, 22. Para mim ser uma pessoa espiritual, eu tenho que ter amor. O que é o amor dentro da Bíblia? Tem vários tipos de amor dentro da Bíblia. Primeiro, o amor chamado eros. Em grego, eros é um amor sexual. É aquele amor que quando você se atraca até com uma prostituta por aí, você diz: eu te amo, meu bem. É um namorado que se atraca com a namorada só com esse desejo sexual. E ali: eu te amo, eu te amo. Aí daqui a pouco qualquer coisa que o diabo futuca ele, dá uma futucada, ele já arruma outra, já te trai. Porque isso aí é o amor eros, carnal. O outro amor que existe é o amor, sabe qual, irmão? É o amor ágape. O amor ágape, esse de Gálatas 5, 22. Que é apenas quem tem é Deus, e Ele quer colocar dentro de nós,
para a gente. Tendo Ele em nós, onde a gente chegar, nunca mais temos ódio. Ninguém trai mais ninguém. Ninguém é inimigo de ninguém. A gente quer ajudar os outros. Porque o ágape está em nós. Tem um outro amor na Bíblia chamado phileos, em grego, que é o amor de amigo. Mas esse amor de amigo, ele é fraco. Só tem um amigo. Mas eu vou logo te avisar, não faz aquilo de novo, senão eu vou te dar um balde na tua cara. Só tem um amigo, viu? Mas teu limite é fica bem aí que eu fico bem aqui. Isso tem muito por aí, irmão. Tem amigo, irmão, que mata o outro. O Davi era amigo demais de Saul no seu início. Saul chamava ele de filho. Depois vai lá ver o que ele fez com uma lança tentando matar Davi. Esse é um amor fraco. Tanto o amor eros como o amor phileos. Mas se Deus habitar dentro de você com um amor chamado ágape em grego, que é esse que traz fruto do Espírito, quer dizer que prova que Deus habita em mim. Aí sim, vou reagir diferente para com os outros, no meu casamento, nas minhas amizades, na igreja, fora na igreja. Eu tenho dois tipos de amor principal. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas e amar quem? O meu próximo como eu me amo. Que esse é grande mandamento para o amor. Esse amor bem aqui de Gálatas 5:22. Agora, eu amo a Deus. Por que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, pode vir qualquer diabo que vier, qualquer tentação do diabo, pode vir o problema que vier, eu estou agarrado com meu Deus, eu com ele comigo, vou até a morte, mas não solto ele. E amar o próximo como tu te ama, o que é isso aí? É o seguinte, o Mateus 7,12, Jesus diz: tudo que tu queres que os outros te façam, faça isso também para eles, porque essa é a lei e os profetas. Tu gostava de alguém meter uma agulha todo dia de ti? Espera aí que eu vou meter aqui um alicate e puxar teu dente toda hora. Com alicate. Ainda tem dente aí, menina? Tem, bota aí. Para causar dor. E se fosse Nitito, ia gostar? Quando a gente faz um mal pro outro, como cristão, a gente agora como cristão, Deus põe na nossa consciência. E se fosse tu, que alguém tivesse feito essa maldade contigo, tu ia gostar? Se alguém botasse teu nome no jornal, o Wagner é um grande ladrão, mentiroso. Isso era bonito, não era? E se fosse tu que tivesse lá no outdoor, alguém botando teu nome lá, expondo lá? Amor, meus irmãos. O 1 Coríntios 13, 1 em diante diz: mesmo que eu tivesse o dom de profecia, mas se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu pegasse meu dinheiro todinho, desse pro pobre, mas não tivesse ágape, ele está falando de ágape, nada disso me adiantaria. Se eu desse meu corpo a ser queimado por causa de alguém, mas não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Sabe para que esse, por exemplo, se eu fosse corpo de bombeiro, trabalho no corpo de bombeiro, tem uma casa pegando fogo, já preguei lá dentro do corpo de bombeiro sobre isso. Olha aí, irmão, tem gente que é do corpo de bombeiro que salva alguém dentro do fogo porque quer ganhar uma medalha, quer ganhar um aplauso lá, vai dizer: poxa, cara, você fez isso lá, né? Tinha aquela criancinha naquela casa pegando fogo, você entrou lá tem até um primo meu que é coronel, está no meu grupo aqui, que ele vai ouvir isso aqui, o Marco, coronel do corpo de bombeiro, e ele ficou quase doido, porque ele entrou no fogo para salvar uma pessoa, e lá o fogo era tão grande que nunca mais ele pôde ser bombeiro na terra. Agora ele é aposentado, que ele ficou vivendo assim que nem sei lá, mexeu na mente dele tanta fumaça lá dentro, que eles tiveram que aposentar ele. E agora ele é coronel, entendeu? Mas ele fala normal, ele prega, ele é pastor, ele prega, mas ele está aposentado quase pela polícia, quase não faz mais nada pelo bombeiro, porque ele entrou num lugar de muito fogo para salvar alguém, e aquilo mexeu nele, que tiraram ele quase morto de lá de dentro, levaram para o hospital, e ele sente sequela até hoje disso daí. Bem, mas muitos, que eu não digo que foi ele, que ele já era crente quando ele fez isso, eu acho, ele fez quando ele era um tenente do corpo de bombeiro, hoje ele é coronel. Mas ele é bem novinho, ele pregou em nossa igreja há poucos dias. Você não estava lá, o coronel Marco, que pregou lá?
Está com uns 3 meses. Ele pregou lá na Camboa. Bem, mas se fosse um que fosse lá salvar alguém, mas sem amor, como você tem pelo seu próprio filho, se fosse seu filho lá dentro, no fogo, eu duvido se tu não entrasse. Podes morrer, mas eu entro lá. Será que a gente faz isso pelo filho dos outros? Sabe o que eu disse ainda agora, ali para os irmãos? Que eu tive um sonho anteontem, que eu não tive nem condição nem de orar depois desse sonho. E eu fiquei com tanta vergonha de Deus, por uma coisa que ele falou comigo no sonho. E eu entendi. Eu sonhei que eu estava naquele lugar igual para Praça Deodoro ali, e vinha um cidadão atrás de mim, estava chovendo, tinha uma poça de água no chão. E eu ia passando, escutei o baque aqui, ele caiu. E ele teve tipo um ataque epilético, ou o coração atacou ele, e ele caiu. E quando ele caiu com o rosto dentro d'água, e ele não ia conseguir sair daquela água, se afogando por 2 motivos, se matando. Um porque ele teve um ataque epilético, o outro porque ele estava sem fôlego dentro d'água. No sonho, eu fiz igual aquele cara lá do samaritano, do levita e o coisa. Eu só fiz olhar e fui-me embora. No sonho. E eu acordei sabendo que aquele cara ia morrer. Se eu não fosse lá, porque não tinha mais ninguém. No mínimo eu tinha que tirar ele, separar. E se fosse meu filho, fazia uma respiração boca a boca e um monte de coisa. Mas como é filho dos outros, quem é que vai fazer? Ah, eu não vou fazer não. Assim Deus estava me dizendo que tem muita gente que está fazendo isso. E Ele não quer nem tu que façamos o mesmo. Que vê os outros morrendo e deixa ele morrer. Qual é o amor que está num negócio desse? É o amor só de boca, de Romanos 12:9, que Paulo diz, o amor não seja fingido. O amor fingido é aquele que a gente canta aqui. Eu te amo como uma abelha, uma flor. Deus diz, mentiroso. Estou procurando verdadeiro adorador. De João 4. Eu procuro verdadeiros adoradores. Não vem com mentira dizer eu te amo. Se tu ama com a obra da carne, isso não é amor. Amor é da vida. Em João 15, Jesus disse, amar é dar a vida. Dá a tua vida pelos outros. Quando o Espírito Santo estiver em você, você vai deixar morrer um monte de coisa da tua carne, para poder tu enviar a tua própria vida para ajudar os outros. Um jovem, ele vai passar a se preocupar com o jovem no colégio. Ele vai fazer grupo de jovem no seu colégio. E vai dizer, olha, no recreio, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos orar, eu vou falar um pouquinho do que eu conheci, eu tenho agora fruto do Espírito, quero que tu tenha também. Fruto do Espírito é a única maneira de levar a gente para o céu, porque ele transforma a gente, faz a gente ser espiritual e nunca mais carnal. Amém? Que hora são? Ainda tem 1 hora de relógio para a gente aí ou não? Diz aí. 10h04. Nós começamos que hora? 8h30. Faz quanto tempo? Matemática, rápido. Começamos 8h30? Não. Começamos 9? Então já tem 1 hora já de relógio? Começou no espírito, terminou na carne? Não. Essa 1 hora e 4 minutos. Irmã Nandiela aqui tá boa de matemática. Ela me ganhou. Tá. Vamos encerrando por aqui da seguinte maneira. Presta atenção. Quando Paulo diz, não erreis, Gálatas 6:7, está dizendo que o erro do cristão é não entender que nós temos 2 opções a fazer. Quando a nossa opção é errada, que é viver na carne, investir, inclinar para a carne, eu estou pegando a primeira opção, que é viver na carne e receber as consequências de Saul, de Judas, de Ananias e Safira, etc. Isso é viver errado. É estar dentro de um ambiente onde Deus está pregando, está me ensinando, está querendo me usar para ser uma bênção para mim e para os outros, e eu estou errando porque eu quero a segunda opção. Não quero viver no Espírito, quero viver na carne. Então que a gente entenda, a pessoa espiritual. Olha aqui, para encerrar, Paulo, 1 Coríntios 2, se a gente tivesse mais uma aula amanhã, eu ia falar do homem espiritual bem aqui, ó, de 1 Coríntios 2, olha o que ele diz aqui, ó,
sobre a diferença entre o espiritual e o carnal. O que é que eu ganho? O que é que eu perco sendo um espiritual ou um carnal? Ó, eu vou ler bem aqui rapidinho para encerrar. Pode ficar em pé que a gente vai orar em pé. Você pode apenas ouvir, depois você pega na plataforma da gente, que a gente vai enviar para dentro do grupo esse ensino bíblico que vai estar no YouTube. 1 Coríntios 2, 11 em diante, diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14, Paulo diz para uma igreja, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que Deus quer para nós, pondo o Espírito Santo em nós, é que a gente pense como Deus pensa, que a gente veja o mundo como Deus vê, o mundo perdido que precisa da gente, para ajudar, para alertar, para passar para eles o que a gente já tem, a gente quer dar para eles também. Amém? Amém? Mas o carnal, ele não quer isso para ele. Ele não tem esse discernimento. Ele não entende nada do que é o cristianismo. Aí agora diz para teu irmão: mas você e eu entendemos. Por isso temos o Espírito Santo. Amém? Aí diz: agora pratique. Você tem o Espírito Santo. Pratique o fruto do Espírito. Quem vai ganhar é você. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente voltar às nossas atividades. Lembrando que tem culto à noite, hein? Amém. Deus, obrigado até aqui, Senhor, que o Senhor nos deu para falar essa palavra. Ajuda cada um de nós a discernir o certo e o errado e optar pelo certo, que é nunca viver as obras da carne, saber as consequências da carne e querer só as bênçãos que o Espírito Santo tem para nós. Abençoamos você, meu irmão, minha irmã, com a reconciliação, com o perdão, com uma nova vida, novo coração, novo tudo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Pronto. Vamos para o céu. Amém.